Amen. Amen. Question and answers tomorrow. Amanhã teremos perguntas e respostas. But I did have a question. Aber ich habe Mas eu tive uma pergunta, Couple questions that na verdade algumas perguntas que foram dadas a mim. it's to do with the terminology that we use for the waymarks. Tem a ver com a terminologia que nós usamos nos marcos. What we've tended to do O que nós fazemos é usar termos are given to us in inspiration, que são dados a nós através da inspiração, and we've tended to use them both at a large level and also at a fractal level. e temos a tendência de usá-los através de um nível grande e através de um nível de fractal. Create a line such as this, Então, se formos criar uma linha como essa, which is a line at quite a large level. It's the line that we might call Adventism. que é uma linha um tanto grande, que é a linha que nós chamamos da linha do Adventismo. Line of the last 6 verses, the line of the time of the end. A linha dos 6 últimos versos ou a linha do tempo do fim. All of the titles that we have for these waymarks have been given to us. Todos os títulos que nós demos para esses marcos foram dados a nós não inventamos isso. Now, what we have done, Então, o que nós temos feito, spoke about this in the question and answer, nós falamos sobre isso na sessão de perguntas e respostas, subject of scales or scalability. que foi discutir o assunto de escalabilidade. And I discussed that in the context of the individual person going all the way up to the world. E eu falei no contexto de um indivíduo indo até o mundo. So, once you start thinking about scalability, which we call fractals, Uma vez que nós começamos a falar sobre escalabilidade, que nós chamamos de fractais, do is you o que você shrink faz histories or you expand them. é ou você expande a história ou você comprime a história. Tended to do E a nossa tendência is keep the nomenclature the same. é manter a mesma nomenclatura. So the titles of the waymarks remain consistent. Mas os títulos dos marcos se mantêm consistentes. And obviously that causes problems, E, obviamente, isso acaba causando alguns problemas. or what we might think inconsistencies. Ou, podemos dizer, If we inconsistências. were to change the waymarks, the titles, Agora, se formos mudar os títulos dos marcos, as we move from one scale to another, ao mudar uma escala para outra, people would struggle o problema de fazer isso é que as pessoas vão ter dificuldade de linkar ou fazer uma conexão de algo com uma menor escala comparado com algo de uma maior escala. This is the large scale, Essa é a escala maior the small scale. e esta é a escala menor. So this waymark Então, este marco would be this one, seria este aqui and this would be this one. e este seria esse Now, aqui. whatever this waymark is here, Agora, seja qual for esse marco aqui, becomes the same one. nós podemos ver que se torna o mesmo. We're going to do this in a minute. Nós vamos fazer isso num minuto. When we do these scales, Quando nós fazemos essas escalas, the problem that we face o problema que nós encontramos is that this line é que esta linha isn't some independent or imaginary line or não é uma linha imaginária, uma história imaginária ou independente. Imaginäre Linie oder imaginäre Geschichte. it's real life. É vida real. This line is real life, Esta linha é vida real, and so is this one. então essa também é. So this is the line Also das Esta é a linha of that large
group of people that we call the daquele world. grande número de pessoas que nós chamamos de mundo. Die Gruppe, diese gerade, es ist die Welt. They start and they Eles end. Sie fangen an, começam assim como In terminam. terms of this model, Em termos desse modelo aqui de Mateus 13, 13, starts here, es fängt começa hier an, aqui, they live, sie leben they eles die, saem, they're eles harvested. und dann sind sie geerntet. Eles vivem, eles morrem, eles são colhidos. E tudo isso acontece aonde? In the field. Im Feld. No campo. The field is the world. Und das E o Feld campo ist die é o Welt. mundo. Okay with that? Ich hoffe, wir Tudo sind bem com isso? So this is that story of the world. das Então, essa é a história do mundo. Now that same story und diese Agora, essa mesma is gonna história happen somewhere else. vai acontecer em um outro Where lugar. else is that going to happen? Aonde mais essa história vai acontecer? In the church. in der Na igreja. Christ Object Lessons, Christi A Gleichnis, parábola de Jesus, page 70 in the English, Seite página 70 no inglês, says it's not the world, sagt, es diz ist que nicht não die é Welt, o mundo, it's the church es ist é a die igreja in the world. in der no Gemeinde, mundo. in der Welt. That's how we need to understand that. Das ist, wie wir das Essa verstehen. que é a forma que nós deveríamos entender isso. Se apenas usarmos o princípio, First the church, then the primeiro a world. igreja, então o mundo, Welt, Then you would know that the church is going to go through this experience você saberá que a igreja passará por essa experiência antes que o mundo passe. der Welt durch diese Erfahrung hindurchgeht. So, if this is a story of the world, Wenn das Então, eine se essa é uma história do mundo, this is the story of the church. essa é a história da igreja. It's going to follow the same pattern we've seen that. Vai seguir o mesmo padrão. A gente viu isso através daquela parábola. gesehen. But what happens, Aber Mas o que acontece the church is addressed before the world is. é que a igreja é preparada antes do mundo. So, this end here, Então, este fim aqui, if we look at that model se olharmos para aquele modelo we've reproduced here, que nós reproduzimos aqui, the end o fim is the second advent. é o segundo advento. And therefore this end E, portanto, este fim would be what? seria o quê? The second advent. O segundo advento. Now, this church history Diese Geschichte Então, essa história da igreja planet, não acontece em um outro planeta. the same place. Acontece bem aqui, nesse mesmo local. So we can combine these lines. Então, nós podemos combinar essas linhas. We'll do that. und wir werden E faremos isso. This is the world Este é o mundo and this is the church. und hier e essa é a igreja. We've combined them together. Então, nós combinamos ambas. So I'll take this waymark, Então, eu vou usar este marco just put it here like this. e colocar aqui em cima, dessa forma. So then we're going to redraw this. Então, nós vamos redesenhar aufzeichnen. Now we've got 3 waymarks. Und jetzt e agora haben wir nós drei Wege. temos 3 marcos. Macht das Será que isso faz sentido? This is church. Das ist, Esta é a igreja This is world. ist e die este Welt. aqui é o mundo. What's that waymark? Was ist Que marco que é esse? The end. das O Ende? fim. We'll put number 2. Vamos colocar o número 2 aqui. What's this waymark? Und was Que ist marco das que é hier este? für eine Wegmarke? So we can see we have a problem now. Und das Vemos que agora temos um problema? sehen wir, dass wir ein Problem Vocês podem ver que agora temos um We have to problema? call it the Nós end, temos que chamar de fim, das Ende nennen, but it also is something else aber es mas ist também é algo a mais. because you can't have 2 ends. can you? Porque você não pode ter 2 zwei Enden fins. haben, ja? So it has this property to it, Also es hat diese Então tem Eigenschaft, essa característica de que é o not fim the end. und es ist e nicht também das não Ende. é o fim. So I'll give a label Então eu vou dar uma marca, um rótulo that we may consider. oder einen que Namen, podemos den wir considerar. nachdenken können. So I'm going to call this Panion, Also ich Então werde, eu vou chamar isso de pânion and I'm going to call it und ich werde e eu es vou chamar second. und de werde segundo. Wiederkunft nennen. So I'll give it 2. Also Então eu vou dar ich 2. zwei Dinge markieren.
Now, when I want to deal with this subject, Agora, quando nós lidarmos com este assunto, church, Mit der a Gemeinde. igreja, the correct title. Was wäre qual que é o título correto? What's the correct title? Was ist Qual que é o título correto? Second, Segundo, when I want to deal with this subject, the world, quando nós queremos lidar com este assunto, o then mundo, what's the correct title? mit dem então qual que seria o título correto? Titel? Someone said Panium? Pânion? Do we see that? Können wir das sehen? Será que podemos ver isso? Same event, Es ist É o das mesmo gleiche evento. Ereignis, because it's a waymark, denn es Porque ist é um eine marco. Wegmarke, but it has two properties to it. Mas tem duas características agora. In one perspective, Em uma perspectiva, it's the end. é o fim. Das Ende. Number, I'll just call it the end. Eu vou chamar apenas de fim. In another perspective, In einer Em anderen outra perspectiva, what is it? was ist o das? que seria? Let's call it midway. Vamos chamar apenas de Something in the middle. Etwas in meio do caminho, algo que está no meio, que nós chamaremos então de pânion. So it has two titles. also es Então hat tem zwei Titel. dois títulos. Who's confused by that? Quem que está confuso até agora? This is what we do. Das ist É isso que nós I don't fazemos, think we realize perhaps what we're doing. aber mas talvez a gente não perceba o que nós estamos fazendo. So, if you can read the question, Então, se você ler a pergunta, Frage English and geregelt German. können, in Deutsch und Englisch. Punkt 1. Point number 1. Why can't you replace the word law in connection with 2014 and the Sunday law? Because there was no law. What confuses a lot of people? Why do you still uphold the expression Sunday law? Also es geht darum, dass man in 2014 den Begriff Sonntagsgesetz benutzt und es geht ja hier ums Gesetz und das tut Leute verwirren, da es ja nicht wirklich ein Gesetz gab und warum tun wir das Wort Gesetz noch so hochhalten. so that's why we're addressing this issue. Also das ist é esse o motivo que nós estamos abordando esse assunto. Interestingly enough, Bem interessante, o suficiente, interessante o suficiente. Nós estamos, nós iríamos abordar essa questão nessa apresentação de qualquer Aber wir haben forma. jetzt eine Frage bekommen. so Also, Então, we have a line of history. also wir haben eine temos a linha da história, World. welches que die seria o Welt. We mundo. have a line of history Nós temos uma linha de história na história, que seria a igreja. for this study. Und für E para este estudo, I have just chosen to make them start at the same point. eu escolhi que eles começassem no mesmo ponto, beide am gleichen Punkt anfangen. Just to make it simple. Einfach para tornar isso simples. Não tem que ser assim. Could have started and ended. Poderia começar e terminar em lugares diferentes. So then what we did, was wir Então, o dann que nós fizemos? these lines and combined them ist, Nós pegamos essas linhas e combinamos elas. kombiniert habe. because they happen in the same place. Denn Porque sie acontece no mesmo sind local. am gleichen Ort. So you can combine them. Deswegen Então, kann man podemos sie combiná-las. So that was the combining. Das hier Então, war das essa foi a combinação. Drew it out E eu apenas redesenhei aufgezeichnet. and flip that way mark and put it at the top. e encaixei esse marco e coloquei Ich habe no es topo. hier einfach die Wegmarke hier so markiert, damit es einfach ordentlicher aussieht. Then we had the story of the church and the world. Então, nós temos a história da igreja, Dann hatten wir do die mundo. Geschichte von der Gemeinde É exatamente a und der mesma Welt coisa. gleich. We've already agreed that this is the second. Wir Nós haben já concordamos que esse é o segundo, übereingestimmt, dass das die Wiederkunft ist, Which is the end. welches que seria o fim. Second advent, that's what that Segundo advento. Wiederkunft. É isso que é o número Then, 2. this was the church. Então, isso seria a igreja. It's a fractal. Dann É um ist es fractal. It's a scale. Es É uma ist So escala. you can Skalierung. shrink this. Und Então, man você kann pode das, comprimir. verkleinern, When you schrinken. do that, Und wenn man E das quando você faz the isso, mark becomes the same one. este marco se torna o mesmo. So this is the end. Das This ist- Então, is the end. este é o fim e este é o fim. If you stretch this out, Se você those line up.
dann würde das alargar pouco, aumentar, você Und wenn man das vai alinhá-la. zusammenzieht, E se dann você sieht das comprimir, auch hier você alinha dessa forma também. parallel Então, sein. nós estamos nessa linha agora. Because we've combined them, E porque nós combinamos as linhas, then we're confronted with an issue. Dann então haben nós wir ein Problem somos damit. confrontados com um problema. Você não pode chamar isso The second advent, de segundo advento, do fim, Nennen, on this line, auf diese nesta linha. because that's the end. Denn das ist das Ende. Porque este é o fim. Então nós damos um It's nome. the name. Das ist Aqui der está o Name. nome. Panion. Panion. Call it anything, but we chose. Podemos chamar de qualquer coisa, mas nós decidimos chamar de panion. Wir haben es jetzt einfach Panion genannt. But what we've done Aber Mas o was que wir nós gemacht fizemos is we have another line, haben, ist, dass é que wir nós temos uma outra linha. and we've put that other line on top of it. E nós colocamos essa outra linha da no drüber topo, getan, anstelle, dass wir es ao invés de getrennt separá-la. haben. And when you do that, Und wenn E wir quando das você faz isso, just consider this line você considera esta linha of the church que está embaixo da igreja. Panion, can it? E aí não pode, isso não pode ser panion. oder? Panion is Ou somewhere pode. in the middle. Panion ist Panion in der é, Mitte. está no That meio. mark is not in the middle. Und E esse marco não está no meio. Look, here it is. hier ist es. Olha aqui onde está. It's at the end. Es ist Está no fim. nämlich im Ende. So, Also, Então, to give it its proper name, dann muss nós man temos que dar um nome apropriado, which is the second advent or the end. que seria o segundo advento ou fim. das Ende. Does that make sense? Macht Isso das faz sentido? Each of these waymarks have to have two Cada names desses marcos tem que ter dois nomes, Namen haben. because they have two properties. Denn porque sie haben eles zwei têm duas Eigenschaften. características. Now, if you do that, Wenn man Então, das se você fizer isso, this becomes complicated now. isso se torna um pouco complicado agora. Here, hier, Aqui, this waymark, diese este marco this waymark, ist diese é Welle, esse marco this waymark. ist e diese é este marco. So, okay, it's all lining up. Also ist hier alles jetzt parallel, wenn ihr es seht. So what we have is this split Also wir haben line. diese Então, a gente tem então essa linha de divisão, dividida, e a gente pode então combiná-la. Nós vamos usar isso e trazer ali para cima. hier wieder hier oben. Here it is. Aqui está. You okay with that? Tudo bem com isso? This line, that's the split. É apenas essa linha aqui, eu só coloquei ela ali em cima. Number one, Número 1, number two, número 2, number three. número 3. We fractalize Nós fizemos um fractal ou uma escala disso. Also wir tun es einfach verkleinern. What number is this? E que número que Was für seria eine esse? Nummer ist das? One. Número 1. Eins. Number is this? E que número que seria esse, irmão? Three. 3. Three. Three. Tem que ser 3. Where's two gone? Pra onde que foi o número 2? So we're going to take number two here. Então, nós vamos pegar o número 2 aqui. We have to bring this down. Nós temos que trazer aqui para baixo. It's here. E está bem aqui. So now we've got number two. Então, agora a gente tem o número 2 aqui. And what is the name for that number? E qual que é o nome para esse número 2? Zwei. It was Panium here. Se é Panion aqui, It would be Panium here. terá que ser Panion aqui também. So this would be Panium. Então, isso seria aqui Panion. But this line, Mas essa linha therefore, would come up here. Wäre teremos que colocar ali para cima. Can't be called Panium then. E não pode ser chamada de Panion, tem que ser chamada de outra coisa. Das muss was anderes genannt werden. So what begins to happen, Então, o que começa a acontecer, and people are already lost, e as pessoas já estão perdidas, Verloren. eu consigo ver isso, is that what appeared to be simple é que aquilo que parece ser simples, Einfach ist, suddenly becomes complicated. de repente se torna complicado. einfach kompliziert zu werden. So let's not call this Panium. Então, não vamos chamar isso de Panion. Nennen.
hold that thought. Segure este pensamento. Vamos deixar assim como está. Lassen es so, wie es jetzt ist. The problem that we're confronted with O problema é que nos confrontamos is if we have on this line, é que se temos esta linha, this one here, essa aqui, a Sunday law, um decreto dominical, when we turn this Wenn wir quando das nós tornamos isso em um fractal, into the line of the church, na linha da igreja, so forget all of that. então esqueça tudo isso aqui. All I'm going to do here Tudo que eu farei aqui tun werde, is put Sunday law. é colocar decreto dominical. das jetzt markieren werde. If you had a Sunday law in this history, Temos o decreto dominical nessa história. Hätte, what would you have to have O here? que você tem que ter aqui? hier haben. You have to have a Sunday law here as Você tem que ter um decreto dominical aqui também. well. So, if we're going to call this the end, Então, se nós formos chamar isso de fim this the beginning, e isso de início, kind of the end, tempo do fim, and we call this the Sunday law, e nós chamamos isso de decreto dominical, which is taken from inspiration, que foi tirado da inspiração, Inspiration genommen wird. what would we want to call it when we come to the line o of que você quer chamar, o que você vai chamar quando nós chegamos na linha da igreja? Markieren. So if we just called it X, Porque se nós chamarmos apenas de X, because there's no Sunday law, porque não existe decreto dominical aqui, Gesetz gibt, people would not be able to connect X as pessoas não serão capazes de conectar o X Marke X ao decreto dominical. verbinden können. So that's why we have decided, Então, esse é o motivo que nós decidimos, me, eu, talvez porque eu ensino dessa forma, I've chosen to keep the titles the same. eu escolhi manter os mesmos títulos. Gleich zu behalten oder beizubehalten. Because if you don't, Que se você não faz isso, you get into problems. você pode ter alguns problemas, Way mark. porque você não vai conseguir conectar os marcos. Verbindet. So, Então, if this is the Sunday law here, se este é esse decreto dominical aqui, this way mark então este marco Hier, should be here. welche hier estará aqui. The title of that one. E qual seria o título deste? von dieser Wegmarke. Okay, let me ask a different question. Ok, deixa eu fazer uma How many pergunta titles does it diferente. have to have? Quantos títulos que deveria ter? Muss es denn haben? 2. 2. One for this line. Um para esta linha e outro para esta linha. Agree with that? Könnt ihr damit Você concorda com What's isso? the title for this line? Qual que é o título para esta linha? Sunday law. Decreto dominical. Can't have two Sunday laws. Você não pode ter 2 decretos dominicais. Então vamos dar um outro título, anderen Titel? It's in the question. que estava na pergunta. What is the other title that Qual que é outro título que nós Der andere damos? Titel, den wir geben? 2014? 2014. That's simplistic. Das ist Isso é uma forma simples. You have two titles and you have two titles. Você tem 2 títulos e ali também 2 títulos. The questioner says this is confusing. A pergunta diz que isso é confuso. Das ist verwirrend. So it's complicated, Então é complicado confused. e você pode se tornar confuso, pode ficar confuso, But I'm not sure that the actual way we do it is a confusing way. mas eu não acho que a forma que nós atualmente fazemos é uma forma confusa. Die eigentlich so verwirrend wäre. I think what would be confusing if we just call this É que eu acho que o que seria confuso é que chamarmos isso de X, mean anything. porque não Disconnected. diria nada, estaria desconectado. Verbunden mit etwas. So that's why we've called it the Sunday. Esse é o motivo pelo qual chamamos de decreto dominical. And depending upon which line you're talking E about, dependendo da linha que você está se referindo, this one nesta aqui is not Sunday law. não é decreto dominical. This one Nesta is not the second act. não é o segundo advento. Companion. É Pânion, segundo advento. 2014, decreto dominical. Wiederkunft und hier oben ist es 2014 und das Sonntagsgesetz. When the line of the church, Mas na linha da igreja it Gemeinde does become the Sunday law. And se torna o decreto dominical e o segundo advento. now what's confusing Agora, o que é confuso is if we say Sunday law, people é que expect se nós falamos decreto dominical, as pessoas esperam uma lei conectado ao domingo em 2014 e não aconteceu das isso. Gesetz geht über den Sonntag und sie erwarten das in 2014, aber da war es nicht. if we call it something different, Mas se nós chamarmos de algo diferente, then we're not really being true to the principle of fractal. então nós não estaremos sendo verdadeiros ao princípio de fractais. Er ist im
Prinzip der Fraktale. That's what the problem is. E este é o problema. So we're going to address this in a little. We'll do this again. Então, nós faremos isso novamente, But that's the response to that. mas essa é a resposta para essa pergunta. I'm suggesting we're forced to call Eu it sugiro que nós somos forçados a chamar de decreto dominical, Das Gesetz zu nennen. so we can understand its position. para que a gente consiga entender a sua posição na linha. Eine Linie finden können, verstehen können. Good question. Segunda pergunta. Zweite Frage. For our young people, Para os is it jovens, possible será que é possível que um sacerdote pode casar com um levita? dass ein Priester einen Levit heiraten kann? So Então, obviously obviamente, we don't agree with the question nós não concordamos com esta pergunta, Nicht übereinstimmen. because it says young people. porque aqui diz jovens. I don't know what us older ones are supposed to E eu não sei então o que os mais velhos deveriam fazer. do. Old people get married as well. As pessoas mais velhas também casam. Werden heiraten ja auch. So can young or old people, Então, será que jovens ou pessoas mais velhas, if they're priests, se são sacerdotes, can they marry Levites? podem casar com levitas? Heiraten. Not today. Não hoje. Be a good option. Não seria uma boa Heute wäre opção es keine hoje. gute Option. Later on, Mais tarde, when we're all part of quando todos formos a parte da pedra, part of the church triumphant, parte da igreja triunfante, it may be a reasonable proposition. talvez seja algo razoável de se fazer. It might be allowable. Talvez seja permitido e não condenável. Dass man das gut wäre oder erlaubt wäre. So I'm not persuaded that it's a good idea today. Então, eu não estou dizendo que isso é uma boa ideia hoje, Die Idee ist, dass man das heute macht, But in the future, mas no futuro in der Zukunft there may not be as much difference between a priest and a Levite. não haverá muita diferença entre um levita Unterschiede e um zwischen sacerdote. einem Levit geben, wie wir es uns denken. So we've done a lot of presentations on courtship. Então, nós realizamos várias apresentações sobre namoro. Courtship, also dieses Kennenlernen sozusagen gemacht. There's a nice, I think, 11-part series. Acho que tem uma série de 11 partes ano passado na França. Last year. Das letztes Jahr. Foi ano passado. It addresses courtship. Que fala bastante sobre o namoro. Dieses Courtship, dieses Kennenlernen. There's some guidelines on duration. Algumas diretrizes e Weil da geht es, wie man das so tut und wie um lang. guia para conduzir esse assunto. Focus back. Então, agora vamos voltar. Einfach wieder drauf. It's not something that would be looked down upon in the future. Ich denke nicht, Então, dass man não é algo que darauf seria mal para o futuro, seria algo ruim para o futuro. Be cautious today. Mas seja cuidadoso hoje, The mindset of someone, we call them Levites, but they're people in the church, is different to porque a mentalidade dos levitas ou das pessoas da igreja hoje são diferente que a nossa mentalidade. unsere heute, in der jetzigen Zeit. So, we've looked at the third angel's message. Então, nós olhamos para a mensagem do terceiro anjo We created a line. e nós criamos uma linha. Based it upon this idea that the son-in-law is Nós nos empowered baseamos nessa ideia arrival, Wir de basieren que das aqui seria zu den Engeln, sodass wir dann die Ankunft a chegada do terceiro anjo, então nós teríamos que procurar 22nd April. pela chegada. E a chegada é 22 de outubro de 1844. And also, E também the arrival of the third a chegada da terceira rain. é no início da chuva temporã. der Anfang des Frühlings. So, we combined all of that information Então nós combinamos toda essa informação Gelegt. and we brought it to this picture work. e nós fizemos Zeitung, esse desenho aqui, essa linha. Begins in 1798. Começa em 1798 e termina no segundo advento. an und es schließt am zweiten der Wiederkunft ab. With
got an agricultural model Nós temos o modelo de agricultura, which gives us 5-way marks, que nos dá 5 marcos, 4 dispensações, and we have put either dates e nós colocamos Und wir haben neles dann tanto datas quanto eventos, depending on the information. dependendo da informação que nós temos. And this line E essa linha was given to us foi dada para nós inspiration. através da inspiração. It's not a particular verse Não é um verso em particular or a particular parable. ou uma parábola particular, It's taken from many sources, mas foi tirada de muitos pedacinhos de informação para criar isso. Everything that we did on the other board Tudo que nós fizemos no outro quadro was just scratching the surface in order to create this line. There's much more. é apenas a superfície para criar essa linha. Tem muito mais para ser discutido. But we looked at enough pieces of information Mas nós olhamos para pedaços de informação suficientes para criar isso. more confirmation. Mas podemos ver mais detalhes e mais confirmações disso também. Alles, was wir noch weiter herausfinden können, werden Details gewesen. Having created this line, Tendo criado essa linha, Kreiert haben. what we need to do o que nós precisamos fazer to understand or explain é começar a entender ou explicar a nossa própria história. Verstehen und zu erklären. study on vow 21 and vow 24. Esse é um estudo do voto 21 e 24. Now, if we go to inspiration, Se nós formos para a inspiração, so the bottom left-hand corner on that board, que seria a coluna da esquerda, ali embaixo no outro quadro, nós sabemos early writings, através de primeiros escritos, the loud cry, o alto clamor, from great controversy, do grande conflito, the final warning, o último aviso. we know where to place the angel. Nós of sabemos Revelation onde que temos que colocar o anjo de Apocalipse 18. Markieren müssen. 18. Where do we place that angel? Aonde que nós colocamos este anjo? This line. Nesta linha aqui. Good. Super. Muito bom. It's right here. Bem aqui. Sunday law, Decreto dominical, angel of Revelation 18. o anjo de Apocalipse 18. 18. If we were to continue, Se fôssemos continuar, where would we put verse 4? aonde que colocaríamos o verso 4? Another voice Uma outra voz Es ist eine weitere Stimme. saying, come out of her, my people. que diz: saia dela, povo meu. Heraus aus ihr, mein Volk. Where would we place that? Aonde que nós colocaríamos isso? Markieren. Just a little bit before harvest? Um pouco antes da colheita After harvest? ou após a colheita? Sister Trudy says no, not after harvest. A irmã disse não, não após a colheita. Agree? Você concorda com isso? Laut Frage. Good. Let's have a look. Lass uns hier das anschauen. Alto clamor? Here it is. Vamos dar uma olhada, aqui está. The angels that help, verse Os 4. anjos que ajudam no verso 4, And that's the end. e este é o fim. Now that end Então, este fim aqui is this end here. é este fim aqui, Close of probation. que é o fechamento da porta da graça, It's this end e é here. este fim aqui, And it's this end here. e é este fim aqui. So it's before harvest. Então, é antes da colheita. Okay with that? Tudo bem com isso? Good. So we don't have a waymark for Então, nós não temos um marco para isso, that. Put one here. mas podemos colocar um aqui. So that would be that waymark. E então, este seria um marco. Alto clamor. We haven't put here Nós não colocamos aqui the second angel. o segundo anjo. It's right there on the board. Está bem ali Das ist hier auch no quadro, The arrival of the second. a chegada do segundo. Engels. April 1844.
abril de 1844. right here. Bem aqui. So we haven't put that on here because Então, nós colocamos isso aqui porque eu não quero que isso fique com muita informação, muito cheio. Weil es wäre das alles zu voll dann. that would happen here. Aber es Mas wäre dann irgendwie isso aconteceria aqui. Now, before we move on, Antes de continuarmos, weitergehen. Sister Manuela asked a question, a irmã Manuela fez uma pergunta, Frage gestellt. an important question uma about pergunta the bem relationship importante sobre a relação of the first, second, and entre third o primeiro, Eine segundo e wichtige terceiro Frage anjo. in Bezug auf die Verbindung des ersten, zweiten und dritten Engels. And what we did, E o que nós the fizemos, relationship out. It's all here, it's all being erased. Und was a wir gente, getan haben, a ist, gente apagou diese toda essa Verbindung, informação que a die wir gente tinha, aufgezeichnet hatten, mas estava bem aqui. bereits gelöscht. So I'm going to rub this out straight away. Mas eu vou colocar isso aqui de forma In this model, objetiva. In diesem Nesse modelo, where would you put the beginning onde você of the colocaria first? o início do primeiro? die Ankunft des ersten markieren. To help us, Uns zu helfen, Para nos ajudar, nós vamos chamar isso de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 e 6. werden wir das 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sätze nennen. Just label those with waymarks. Also wir Apenas marcamos Where's esses the marcos. beginning of the first? Onde que é o início do primeiro? Qual que é o número? Welche Nummer? Good. Gut. Bom, Where's the end of number? onde que é o fim do primeiro anjo? Wo ist das Ende des ersten Engels denn? 2. 2. 2. The beginning of the third. E o início do terceiro? Good. 2. Bom, The end of the third. o final do terceiro? End of the O third. final do terceiro. Engels. We okay with 5? Ist 5 okay? Tudo bem com Everyone 5? who said 6, are they okay to switch back to 5? Todo mundo que falou 6 está de acordo a trocar com 5? Ja? 5? 5? Dieser 6. The end of the third angel. O fim do terceiro anjo. Dieser Engels ist. So, all we're doing is Então, tudo que nós estamos fazendo drawing things é desenhar novamente as in coisas slightly different way, but it's repeating de uma forma diferente, mas é a mesma informação, tudo a mesma coisa. Aber die Information wird immer wieder wiederholt. Es ist das Gleiche. So, this is the first angel and Então, the third. esse é o primeiro e o terceiro anjo. Where's the second? Aonde que está o segundo? Where's the arrival of the Onde second? que está a chegada do segundo? Ankunft des zweiten Engels. We don't have a waymark. Nós não temos um marco, It's that dot here. Aber mas es ist é esse ponto aqui. hier. Where's the empowerment of the second? Onde que está o fortalecimento do segundo? Which number? Welche Nummer? Que número? 2? No, Não, número 2. number. Tell me the number. Me diga um número. Die Nummer. 3. 3. Número 3. You will have 3. Haben wir alle Temos, Nummer 3? todos temos 3. Let's go back. Vamos voltar. 2E. 2E. Bekräftigung. Comes here. Kommt hier an. Sunday. Vem aqui para baixo, decreto dominical. So, all I want us to see, Então, tudo que eu gostaria que víssemos Sehen, this first angel é que esse primeiro anjo begins here, começa aqui runs through history. e corre através da história. The third O begins here, terceiro runs through. começa aqui e corre através da história. geht durch die Geschichte hindurch. The second, Der E o zweite segundo it arrived here. chega aqui What happened to it? e o que acontece com ele? endet dann damit. After it said its thing in verse 8. Após ele falar o que ele diz no verso Gesagt hat, What happened to 8, that angel? o que acontece com esse anjo? Where did it go? Para onde ele foi? hingegangen. Wo ist er hingegangen? What did it do? O que ele fez? Getan. Go back to heaven, Da ist er wieder Ele volta ao céu, take a rest, ele descansa, hat sich
ausgeruht, Stop speaking. para de falar. aufgehört zu sprechen. It continued all the way. Ele continua até o fim. So it continued. Então ele continua. You agree with that? Você concorda com isso? If the first was a line and the Se o third primeiro was a line, fosse uma linha e o terceiro fosse uma linha, follows that the second was also a line. claro que o segundo também seria uma linha. Are we okay with that? Tudo bem com isso? So if I draw the line of the second, Wenn ich jetzt die Linie des zweiten, Então, se eu desenhar a linha do segundo começando aqui, go through. und es würde da durchgehen, iria, Are we all okay with that? iria continuar. Tudo bem com isso? Who's not okay? Quem que não está de acordo com isso? Wer ist nicht damit einverstanden? Norman. Ignoriert sie. Brother. You Meu not irmão, okay? você não está de acordo? He can't come back. If he Ele não pode continues voltar. to decline, he can't come back. Se ele continua, ele não Okay. pode voltar. So, what makes you think Então, o que faz você pensar que ele vai e ele volta? Wie kommst du O raus, que faz dass você er pensar nisso? gegangen ist und dass er dann wiederkommt? The picture that he comes. A figura de Apocalipse 18 que ele vem. Eu vi um outro anjo que Die Offenbarung desce 18 à terra. sehen, ist ein weiterer Desce para a terra. Engel zur Erde kommt. Okay? Ele vem He left. e ele vai embora. Dann He comes again. E ele vem de novo. wieder. Okay? Ok? There's another name because it's the other angel. Also, Tem um outro er hat nome einen porque é um anderen outro Namen, anjo. weil er wird der andere Engel genannt. Okay, so what I want to ask you Então, o to do, que eu quero pedir para que você faça, Dass ihr tut, if you're willing, se você está disposto, you don't film this bit because I'll get into trouble. also, não dass ihr filme isso porque eu vou entrar em problemas. Ignore the Bible. Ignore a Bíblia. Bibel. Okay? Let's just use Vamos some common apenas sense. usar Lasst uns senso einfach comum. nur die Logik benutzen. Let's ignore the words. Vamos ignorar as palavras. If this was a line, and Se this isso was a fosse uma line, linha e isso outra linha, testemunho de um ou dois, algo é estabelecido. Uma linha. Dann wäre es ja nur logisch, basierend auf zwei Zeugen, dass da auch das eine Linie ist. So bear with me. Also, Então, segure We'll come comigo. back to the Bible in a moment. Nós vamos voltar para a Bíblia num momento. Hopefully you will be in agreement. Espero que sejamos todos em acordo. Use some logic Vamos usar apenas uma lógica. and some methodology. E também uma metodologia, não é uma lógica maluca. sondern es geht ja auch um Methode. This is a line and this is a line. Essa é uma linha e essa é uma linha. Isso seria então o quê? Uma linha. Dann wäre auch das hier eine Linie. My question I want to ask, Mas a pergunta que eu gostaria de fazer, Fragen möchte, what number is the end of the second? que número que é o fim do Zahl segundo? wäre dann das Ende des zweiten. Shout out the number. Einfach die Zahl heraus. Fale o número. Shout out the number. 3. Número 3? Shout out loud. Fale mais alto. 5. Número 5. Brother Roland, why are they saying number 5? Irmão, por que eles estão falando o número 5? Right there on the board. Está bem ali no quadro. Why are they saying Por que 5? eles estão dizendo 5? See why they said that. Você pode ver por que eles falaram isso? Okay? You've gone to Matthew 13. Então nós fomos para Mateus 13 Like a good servant, e assim como bom servo, you said, você disse I can see a big problem here. que podemos ver um grande problema aqui. Fix it. Vamos fixar, vamos consertar. But the householder said, Mas o dono da casa diz: let both grow together deixe que ambos cresçam juntos until até the end. o fim. What number is that? Que número que é este? That's number 5. Esse é o número What 5. number is that? E que número que é esse? Let him do it. What number is that? Que número que é este? Okay, you got 3. Então temos 3, 4 e 5. 4, 5. So it's either 3 or 5. Então ou é 3 ou 5. So you made it 3. Então você tornou 3 The aqui plants continue
Mas as plantas, elas continuam a crescer. Hier noch weiter. In righteousness, Injustiça there continues to be continua a ser nutrida. sanctification is a work of a lifetime. E santificação é um trabalho de uma vida inteira. So the work of growth, Portanto, o trabalho de crescimento, justiça, John 16:8, João 16, verso 8, 16, Vers 8. temperance, temperança, Mäßigkeit. Acts 24:25, Atos 24, 25, Vers 25. glory, glória, Revelation 14:7. Apocalipse 14, 7. Vers 7. It doesn't end here. Não termina aqui. These wheat have to grow. Esse trigo precisa crescer. Sind alle okay? Tudo bem com o número 5? The lines As linhas of history, if you had them, da história que temos Wir haben sie. seem counterintuitive. parecem um pouco intuitivas, Gegensätzlich oder scheinen so Against, working against itself. working against trabalha contra a natureza. Ela vai contra a natureza. Kämpfen, was so natürlich sein wäre. Não intuitiva, ela vai contra a means natureza. obvious. Não, ele fala intuitiva assim, algo que é óbvio. Wenn es so offensichtlich wäre. Do we have counterintuitive? Será que temos essa palavra? Gegen das Natürliche, gegen Intuition. Uma intuição. Similar. We okay with counterintuitive? Ist das okay? I don't know. Gegen die Natur, also against the nature. Vai, algo contra Natural. Ja, also die, algo que é natural, algo intuitivo. was er gemeint hat, ist es so gegen die Natur geht. You would feel Você vai sentir that it would be here, number 3. de que seria aqui, no número 3. 3 wäre, But Mas, if we didn't have that boardwork, se nós não tivéssemos o trabalho naquele quadro, eu diria, gesagt, number 1 número 1, starts, ends, inicia e termina, and empowerment. und es wird e o fortalecimento está bem no meio. 1, 1, 1, 3, Nummer 3, 3, ends, es termina, empowerment, start. fortalecimento e inicia. This Nós provamos isso over here, didn't we? aqui, não? haben wir das nicht so First gesagt? angel's message, Primeira mensagem 1798, angélica, 1840. 1798, fortalecimento, 1840. 40 wird sie bekräftigt. Even if you didn't believe the Mesmo first que você não acredite que o primeiro anjo foi até outubro, você sabe que vai até abril. Vielleicht nicht glaubst, dass der erste Engel bis zum Oktober geht, so weiß man doch, dass er bis zum April ging. So the first angel goes Então, o beyond primeiro the anjo power. vai além do seu fortalecimento. Bekräftigung noch weiter. Third angel, Terceiro anjo, 1844, 1844, Sunday law, decreto dominical, close of probation. fechamento da porta da graça. Two witnesses Duas testemunhas that the angels go beyond que o their anjo power. vai além do seu fortalecimento. Bekräftigung da weit hinausgeht. Forget the Bible. Esqueça a Bíblia, Meine Bibel, Use logic. use lógica. Logik. Two testimonies. Em 2 testemunhos, The second will have to be the same. o segundo tem que ser, o próximo tem que ser igual. Even though it feels Então, mesmo que pareça Also, errado, falsch anfühlen würde, has to go beyond its tem empowerment. que ir além do seu fortalecimento. weiter hinausgeht. Then Então, you go to the Bible você vai para model, para a Bíblia, para o modelo bíblico, clear e é claro that the second que o segundo goes from its empowerment. vai do seu fortalecimento até o seu fim. Bis am Ende geht. So you see a biblical model for that. Você vê um modelo bíblico para isso. I asked you a few moments ago to Eu te fiz uma pergunta. Eu falei para você alguns momentos atrás para você ignorar a Bíblia. so we want to come back to the Bible Então agora eu quero voltar para a Bíblia Zurück. and we want to address a question. e eu quero abordar uma pergunta. The first angel, O primeiro anjo, do we think será que nós achamos que vem para a Terra, Erde kommt, leaves, vai embora comes again? e volta novamente? Is that what we think? Será que é isso que nós pensamos? Do we think that with the third? A gente pensa
sobre isso com o terceiro anjo? The answer is no, we don't. A resposta é não, Nein, das glauben wir nós não fazemos isso. Why? Por quê? nicht. Warum? Because Denn Porque verses that we have in the os language versos que nós temos e a linguagem que é usada die Sprache, die benutzt wurde, speaks about the first fala words sobre o primeiro e o terceiro como algo singular, in einem Singular, no singular, the singular experience, uma experiência singular, klare Erfahrung. but the second is different. mas com o segundo é diferente. It speaks about it coming in the history of Fala the sobre ele descendo na história do primeiro e também na história do terceiro. Ersten ankommt und dann nochmal in der Geschichte des dritten. Ellen White, early writings. Primeiros escritos, página 277, Ellen White. Seite 277. She says what? Ela fala o quê? She says the second angel Ela diz que a mensagem do segundo anjo vai se repetir. Wiederholt werden. why my brothers Esse é o motivo que o meu irmão está sugerindo, Vorgeschlagen hat. not just based upon the não Bible, apenas baseado na Bíblia, mas em citações do Espírito de Profecia, Auch von der Zitat von Ellen White. it came, dass que ele es vem gekommen ist. left, e vai embora. and then it comes down and Então repeats ele its message. vem, ele desce e repete a sua mensagem. So you have a Bible verse that infers it. Tem o verso bíblico e também It's not this red line. citações do Espírito de Profecia que prova isso, não é essa linha vermelha. Dass dies nicht diese rote Linie wäre. In Revelation 14, Em Apocalipse 14, from my brother Ryan, Das ist hier. essa pergunta é do meu irmão, we have verses 6 and 7 nós temos os versos 6, 7, and 8, 9, 11. 9, nós chamamos de 11 de setembro, aliás, de 9 a 11. Verse 12, that's nothing. Nós não vamos para o verso 12, nós já discutimos isso. This angel, Esse anjo, 1, 2, 1, 2 e 3, where is this angel? aonde que está esse anjo? Verse 6. Verso 6. Oh, Entre I mean 1790 e 1840. Não, eu digo geograficamente, as palavras no verso. Die im Vers benutzt werden. I saw another angel Eu vi um outro anjo. We'll read it. Nós vamos We'll just read it straight into German. ler. Lesen es einfach nur im Deutschen. Ele vai ler no alemão. 18, verso 6, Apocalipse. People have already said the answer, bro. As pessoas já responderam, mas eu quero ler diretamente do verso. Aber ich möchte einfach 14. den Vers selber lesen. Und ich sah einen 14. anderen E vi outro anjo, verso 6, vi outro anjo voar pelo meio do céu. Onde que está o anjo? Flying Voando in the midst of heaven. no meio do céu. Apocalipse 14, 6. We know there are three types of heaven. Nós sabemos que existem três tipos de céu: Atmosphere, a atmosfera, the cosmos, os cosmos and God's home. e a casa de Deus. What heaven is that one, do you think? Qual céu é esse? 1, 2 ou 3? Doesn't say in the verse, I'm just asking. Não diz o verso, eu só estou perguntando para ver o que você acha. Ele diria que seria I would agree. o céu, Talking about our atmosphere. que é a nossa atmosfera. O número 1 que ele Whatever the disse. symbology of flying and all of that means, Seja qual for a simbologia de voar e tudo o que isso significa, eu não sei. but we agree Mas nós concordamos that it's the atmosphere. que é a atmosfera. Why would we say that? Por que nós diríamos isso? If you're in the cosmos, Porque se você está nos cosmos, who's actually ever going to listen to you? quem você acha que iria ouvir você? It's a Ninguém. message for Earth. Essa é uma mensagem para a Terra. So going around the Earth may mean a number of things. Então, voar por volta da Terra pode dizer muitas coisas. Maybe it means speed. Talvez quer dizer velocidade, Fast. que ele voa muito rápido. Maybe Ou talvez it means worldwide. quer dizer alcance mundial. Perhaps it means that. Talvez quer dizer isso. Why would we think that? Por que nós pensamos isso? Who's he speaking to? Para quem que ele está falando Zu wem spricht er denn? The verse. no verso? Vers. To people?
para as pessoas. Speaking to everyone on the Está earth. falando para todas as pessoas na Terra. Der Erde. So the verse teaches what? Então o verso der ensina o Vers quê? lehrt uns was. What kind of message? Que What's tipo the de scope? mensagem? Was für eine Botschaft? Was ist denn die Weite davon? Worldwide message. Uma mensagem What date did you mundial. put on that? Und was für ein Datum möchte man da? O que você You said a while ago. Você falou um pouquinho antes sobre a data, 1798. 1798. Is the message worldwide in Será que a 1798? mensagem tinha um alcance mundial em 1798? But the verse says worldwide. Que o verso diz Weltweit. um alcance mundial. Por que então a sua data não está conectada ao verso? Mit dem Verstecken. It depends on what perspective. Depende que tipo de perspectiva que você está vendo. Schwester? Minha irmã, The verse is talking about o verso está falando sobre que ponto? Der Vers selber spricht über welchen worldwide. Mundial? Não é o início. Doesn't begin worldwide. Não começa mundialmente. Go to the Sunday law. It begins where? Vá para o decreto dominical, que começa aonde? You go to the third angel. Where Você does vai it para o begin? terceiro anjo, aonde que começa? First in the glorious land. Primeiro na terra gloriosa e então terra após First angel. terra, país após país. Begins local. Começa de forma local e termina se tornando mundial. Und dann geht er von einer Nation zur anderen Nation. Er fängt erst lokal, national an und dann geht es weltweit. If I heard you correctly, Se eu ouvi corretamente, 1798, 1844. eu acho que você falou 1790, 1840, 1844. 1844, 1798, 1844. 1798 a 1844. Quando que essa mensagem se torna mundial? 1840. 1840? So why is not verse 6, Então, 1840? por que que não é, 1798. por que que não é no verso 6? Não é I'm not 1798? Essa aqui é uma pergunta retórica. explain it. Eu não estou pedindo que as pessoas me expliquem. Frage ist nicht, dass ich erwarte, dass Sie Antwort gegeben wird. Here's the earth, Aqui está a Terra Erde and this angel e este anjo is flying around the earth. está voando ao redor da Terra. Agree with that? Tudo bem com isso? Has it landed? Será que ele aterrissou, pousou? No. Não. Nein. Second angel. Where's the Segundo second anjo. Aonde que está o segundo anjo? angel? Verse 8. Verso 8. Auch it's also it's also Está no céu também. Ele segue Das, was ele. es sagt? Ele segue o primeiro anjo. O que você está dizendo é que ele segue, Voll. Which means he comes after. quer dizer que ele vem após o primeiro, Danach kommt. Which we assume que nós então means achamos, that he's flying as well. que quer dizer que ele também está voando, mas isso não diz no verso. Aber das sagt Que ele está nicht voando ao eigentlich. redor, mas isso não está explícito no verso. And then we'll say that the third is going to Então nós dizemos que o terceiro fará o mesmo. Genau das Gleiche. We're okay with that. Se estamos de acordo com isso. The first angel is flying in the midst of O heaven. primeiro anjo está voando no meio do céu. By the way, Ellen White confirms that they're flying. E Ellen White, a princípio, ela Kommentieren und bestehen. Ela comenta, ela confirma que eles estão voando. Revelation. Isso é Apocalipse 14. If we were to go to Revelation Se fôssemos para Apocalipse 10, 10, verse 1. verso 1, 1. vamos ali. Revelation 10, verse Apocalipse 10, verso 1. 1. A mighty angel Eu vi um anjo forte. coming down from heaven, Vi outro anjo forte que desceu do céu, clothed with a cloud, vestido de uma nuvem, Gekleidet ist. and he gives all this description. e dá toda a descrição Da ist de diese Beschreibung, was alles de como ele era. Where does this angel come down to? Earth. Wo kommt Aonde que esse anjo desce na terra? Verse 5. Verso 5. Stands upon the earth. Und er steht Ele da se auf levanta der sobre a Erde. terra
What angel is that? Que anjo que é esse? Who's that? Any thoughts? Algum pensamento sobre isso? Another one. What year is it? Que ano que é isso? Welches Jahr ist das denn? Okay, so maybe I'm asking too much. Talvez eu estou fazendo muita pergunta. Frage ich hier zu viel? We'll switch to just me telling you what I think. Also, Vamos mudar para eu dizer então aquilo que eu acredito. meine Meinung sagen. So I think this is 18. Então, eu creio que isso é 1840. Has one foot on the land, one foot on the sea. Porque ele tem um pé sobre a terra, outro pé sobre o mar. Então, seria algo mundial. O que eu sugiro The Revelation 14 verse é que em 6. Apocalipse 14, verso 6, Not suggest, it says it in the verse. não estou sugerindo, worldwide. diz no verso que é Ja, mundial. dass es weltweit ist. So 14:6 Então, 14, 6 is 10:1. é 10, 1. Gleich 10, Kapitel 10, Vers 1. Worldwide message, Uma mensagem mundial, which is 1840. que seria também que seria 1840. In Revelation 10, Então, em Apocalipse this 10, angel has a book, esse anjo tem um livro. and what condition is the book in? E qual é a condição do livro? Open. Ele está aberto. That's been opened. É um livro que já está aberto In his hand. na sua mão. Now, which book has been opened? Que livro então que estava aberto? So, in the language of Ellen White, Através da linguagem de Ellen White, ela diz que seria o livrinho was open. que estava aberto. If you go to Daniel chapter Se 12, você vai para Daniel capítulo 12, Gabriel says to Daniel, Gabriel diz a Daniel these words, essas palavras, seal them cele essas palavras até o tempo do fim, until here. que seria até aqui. Time of the end, E no tempo do fim, that information will be unsealed. essa informação vai ser desselada. Entsiegelt. So, there's a book Então, that's sealed, tem um livro que está selado. and who's going to unseal E it? quem que vai fazer o desselamento? Which angel? Que anjo que vai desselar o livro em 1798? In 1798. First angel? O primeiro anjo. So, in 1798, Então, em 1798, the angel is flying around o heaven. anjo está voando ao redor do céu. He's broken the seal of the book. Ele quebra o selo do livro It's now open. e agora o livro está aberto. And where is it? E aonde que está ele? In heaven. Voando no céu. Then, Então, 42 years later, 42 anos depois, he takes this book ele pega esse livro and he does what? e ele faz o que com ele? He comes down to earth. Ele desce à terra Erde. It's already open. e já está aberto agora. And when he comes down to earth, Quando ele desce para a terra, what does he bring to the earth? o que que ele traz à terra? Der Erde. Glory. Glória. Now, when he comes down to earth, Então, quando ele desce à terra, what do we hear? o que que nós ouvimos? We hear an explanation Nós ouvimos uma explicação of what's going on in the book of do Daniel. que está acontecendo no livro de Daniel. What do we call that? O que nós chamamos isso? 7 thunders. 7 trovões. He heard 7 thunders. Ele ouve 7 trovões em 1840. Jahre 1840. Because now it's an explanation Porque agora é uma explicação of what? do que? Was? Hold that thought. Segura esse pensamento. Halte diese Gedanken fest. Let's revise. Vamos revisar. What is the definition of prophecy that we Qual é a definição de profecia que nós temos discutido? Von Prophetie, die wir bereits besprochen haben. So it's a big question. You don't Então, essa é uma grande resposta, você não precisa respondê-la. The number one characteristic Mas a característica número 1 que você precisa ver ao lidar com profecia Man sehen muss, wenn man die Prophetie handhabt, is the following. é a seguinte. Before we do that, Antes que fazermos isso, verse are we in? em que verso nós estamos? da handeln wir ja. We're going to deal with prophecy. Where should Para lidar com profecia, para onde nós deveríamos ir? book? Qual livro? Isaiah. Isaías, capítulo 46, 46, verse verso 10. 10. So when you see that, Então, quando você vê isso,
What are the two words that we saw? Quais são as duas palavras que nós vimos? wir gesehen haben. Beginning Início Anfang and end. e fim, We'll just call it alpha, que nós chamamos de alfa e ômega. Alpha und Omega. the start. O início e o fim. Der Anfang und das Ende. Is that the definition of prophecy? Essa é a definição de profecia? Prophezeiung. No. Não. There's something missing. Da Tem algo que está faltando. Present. die Gegenwart. So Presente. the number one characteristic Então, a característica número 1 que você precisa saber sobre profecia Prophezeiung, die man wissen muss, is ist é past, die Vergangenheit, passado, present, presente, future. futuro. Are we okay with that? Tudo bem com isso? so okay, ist das so? When you're here in the middle, Quando você está aqui no meio, you can work out everything. você pode resolver tudo. Como? How do you work out everything? Como é que você fica sabendo de You know tudo? the past Porque você sabe o leads to passado the future. e você está perto do futuro. Uns in die Zukunft leiten. This angel in Revelation Esse 10, anjo em Apocalipse 10, Offenbarung 10, where is he? aonde que ele está? In this line. Nesta linha. It's right in the middle. Ele está bem no meio, The present. no presente. Gegenwart. What's he going to do? O que ele vai fazer? He's going to go to the Ele vai ir lá start, the beginning, ao início do fim explain the end. Das Ende para, aliás, no início para explicar o fim. Então, os 7 trovões, eles foram dados em 1840, Because if you want to understand what's happening, porque se você quer entender o que está acontecendo, was passiert? you can't understand it você at the não beginning. consegue entender no início. Será que pode? Can you? Será que você consegue? You can't. Não, você não consegue. Because to understand what's going to happen at Porque the end, para entender o que vai acontecer no fim, what do you need to know? o que você precisa saber? You need to know the beginning. Você precisa saber o início. Den Anfang wissen. And the beginning doesn't say the beginning in the E o verse. What início does it não say? diz início no verso, começo. O que que diz? Was ist am Anfang? Isaiah 46 verse 10. Isaías 46, verso 10. 50, Vers 10. Vamos ler. Be clear on what it says. Damit wir Para einfach, estarmos claros no que diz. was es hier 46, verso 10. É uma repetição e uma ampliação. sagt. Eine Erweiterung. It does say beginning, but with this Fala word. início, mas não é a palavra. Let me check it if it says it. You find it in the German? What word is it? Which did you say? Qual que é a palavra que diz em alemão? Say it in German. Fala em alemão. Deutsch. I don't want the word beginning. Eu não quero a palavra início. Wort Anfang. It says ancient time. Okay? Ancient. Antigo. If I'm here Se eu estou aqui and I said ancient, e eu digo antigo, o que isso quer dizer? past, Es Passado. ist Vergangenheit. it does not mean today. Não quer dizer hoje. So if you want to understand Então, se você quer entender the prophecy, as profecias, where do you need to be? onde que você deve estar? Can't be at the ancient Você time, which não is the pode beginning. estar na antiguidade, que seria o início. Você precisa estar no meio. We agree with that. Podemos concordar com isso? Okay, the reason I'm pausing. A razão por que eu estou fazendo essa pausa Can you all hold on to this one thought and I want to talk about something completely different. é, segurem um pouco esse pensamento, eu vou falar de algo completamente diferente. You hold on to that. Halten Sie Segure sich ganz isso. fest. Wir sprechen jetzt kurz über was anderes. Pray that I can as well. Ore para que eu consiga também, porque eu esqueço. Kann ich verliere Dinge schnell. If that is true, Se isso for verdade, if we want to understand se nós queremos entender Hanium, Panium, Verstehen wollen. if we want to understand Panium, se nós queremos entender Wenn wir Panium Panium, verstehen wollen, where is Panium? aonde que está Panium? Future. No futuro. If you want to understand Panium, Se você quer entender Panium, where do you have to be? aonde que você tem que estar? You have to be in the middle, Você tem que estar no the meio, present. no presente. What is the beginning? Qual que é o início?
Panium is the end. What's the Se beginning? Panion é o fim, qual que é o início? Das Ráfia. ist der Anfang. So if you want to understand something, Então, se você quer entender algo, where can you not be? onde que você não pode estar? You cannot be at the beginning. Você não you pode cannot estar be no at começo, Raphia. você não pode estar em Ráfia Ráfia. befinden am Anfang, man muss in der Mitte sein. So, Future for America Então, Future for America are really excited já está bem empolgado, because they say porque eles dizem we don't understand about Raphia. que nós não entendemos sobre Ráfia. Should we be expected to understand about Raphia? Será que a gente deveria Don't understand anything. entender Ráfia? And then this other side. Said that? Yeah. Future for America Future for America, ele vai say repetir. we don't understand Diz que anything nós não about entendemos Raphia. nada sobre Ráfia. Verstehen nichts über Ráfia. Could we please explain November the 9th? Que a gente não consegue explicar 9 de novembro. Wir sagen, E nós diremos, não, realmente nós não conseguimos. Should we be expected to? Será que nós deveríamos esperar por isso? was von uns erwartet wird? No, Não, because it's at the beginning. porque está no And início. we're nowhere near the middle. E nós não estamos perto do meio. We're going to have to go through some history Nós temos que passar pela história to understand what? para entender o quê? To understand the ancient times. Para entender os tempos antigos, a antiguidade. Se você entende The Ráfia, beginning, the ancient o início, o tempo, a antiguidade, times, you have to go through some history. você tem que passar por uma história Get to the middle para chegar no meio, Dazu kommt, so you can understand what Panion para que você pode entender o que Panion is é, based upon Raphia. baseado em Ráfia. Ráfia. Now, if you believe Also, Então, wenn du se glaubst, você that's what Isaiah acredita 46:10 is teaching, que é isso que Isaías 46:10 está te ensinando, 10 euch lehrt, which is in agreement with what we have been saying que for está a de long acordo time, com aquilo que nós estamos já ensinando já há um longo tempo, then you know então você sabe cannot understand que você the não intricacies consegue of Panion entender o que Panion quer dizer until where? até onde? When you're in the present, Até in quando the middle você somewhere. estiver no meio, no presente. The Future for America, E Future for America, they think eles pensam that they can predict Panion que eles podem fazer uma predição de Panion before you even get to the beginning. antes mesmo de você chegar no início. Anfang kommt. Before you even get to Raphia, which is the beginning. Antes que você chegue em Ráfia, que é o começo, como é que você pode fazer uma predição do fim? Anfang ist, wie könnte man da überhaupt das Ende vorhersagen? You haven't even reached the ancient Você times nem yet. chegou ainda na antiguidade In der ainda. Vorzeit angekommen. So the ancient times aren't even Então a ancient. antiguidade também não é nem antiga. Wirklich in der Vergangenheit. It all sounds seductively simple. Isso parece algo sedutivamente simples. Einfach. People are becoming emotionally excited. As pessoas estão se tornando emocionalmente Aufgeregt. excitadas, empolgadas. Some numbers. Elas fazem alguns números, Calculate some dates calculam on the algumas calendar. datas, alguns calendários. In Bezug auf Kalender. Whatever those things mean or don't, Seja o que essas coisas querem dizer ou que elas não querem dizer, not using isso não é usar ou reconhecer uma metodologia que nós tiramos da inspiração. Das ist keine Methode, die wir anerkennen vom Geist der Weissagung. you're going to be serious Se você quer ser sério nisso, about being part of the church sobre triumphant, fazer parte da igreja Keine triunfante, Gemeinde zu sein. you need to be dealing with two você precisa chapters, lidar com 2 capítulos, Zwei Kapitel umgehen können. both taken from the book of Isaiah. ambos tirados do livro de Isaías. Isaiah 28, Isaías 28, Isaías 46. 28, Jesaja 46. line upon line, Linha sobre linha, ancient and future. antigo e futuro. Don't deal with those two Se você não lidar com essas duas metodologias passages correctly, ou essas duas passagens de forma correta, você vai chegar com umas ideias muito tolas. Wenn man sie korrekt versteht, dann kommt man mit komischen, fancy Ideen auf, die einfach nur töricht sind. don't answer. Não responda. Where is the beginning? Onde que é o começo? The ancient time, A antiguidade. 2014. 2014. Now answer. Agora responda. Where is the future? Onde que é o futuro? Things that are not yet. As coisas que ainda não são. Passiert sind. 2019. 2019. Gone back one dispensation. Nós voltamos uma dispensação.
2014 e 2019. 2019. When you're in the middle, Quando você está no meio, what can you predict? o que você pode predizer? 2019, 2019, November the 9th. 9 de novembro. Predicting. Você fez uma predição. Now, when you come out of that dispensation, Agora, quando você sai dessa dispensação you review. e você revisa, Mal, überdenken. You cannot do the review process você não pode fazer um processo de revisão when you're at the beginning. quando você está bem no início. Da an diesem Anfangspunkt stehen. We're still at the E beginning. nós ainda estamos no início. Anfangspunkt. We have to go further into this Nós temos que ir adiante nessa dispensação para que a gente consiga, em algum momento, entender o início, para que então a gente consiga entender o fim. Anfang zu verstehen, damit wir dann das Ende dieser Dispensation verstehen können. I do not agree with the Eu não concordo com a teologia ou metodologia que Future for America está usando. Die und diese Methode, die Future for America benutzt, übereinstimmen. but there's one thing that they are doing. Mas tem uma coisa que eles estão fazendo. People want to argue Se as pessoas argumentassem Argumente aufbringen möchten. that we're here que nós estamos aqui in January em janeiro and the ancient times e, in November, e a antiguidade for novembro, November. 2 months. 2 meses, They say, oh, we're past. the eles vão beginning, dizer, we're ok, here. a gente passou o início, nós estamos aqui, a gente já pode começar a realizar o nosso trabalho. Beide können unsere Arbeit hier aufnehmen. Even Future for America Mesmo Future for America are forced to recognize one são thing, forçados a reconhecer uma coisa, Eine Sache zu erkennen. even they don't even see it this way. mesmo que eles não vejam dessa forma. We're still at the beginning. Nós ainda estamos no início. They teach that Eles ensinam isso, because they recognize porque eles reconhecem that from November the 9th que a partir de 9 de novembro, to sometime in the imminent future, em algum momento do futuro, de um futuro eminente, Der Zukunft this is their time É- of sealing. esse é o tempo deles de selamento. Their close of probation is a Seu singular fechamento day. da It's porta da one graça period. não é um dia em singular, é um período desses de 2 meses. So even they are forced to acknowledge Então, mesmo eles são forçados a reconhecer anzuerkennen, that though they understand November the 9th, de que mesmo que eles entendam 9 de novembro, that there's this period of time existe esse período de tempo where whatever they think is going to happen is going to onde happen. seja lá o que eles acreditam que vai acontecer, vai acontecer. Don't agree with their conclusion, Eu não concordo com as suas conclusões, Ideen, die daraus kommen, nicht übereinstimmen. but I want to make the observation mas eu quero fazer uma observação, that their own theology que a sua própria teologia Wie diese is haben. teaching that they're at the está beginning, ensinando que eles ancient. estão no início, na antiguidade. So why would they? Então, por que que eles, They believe in Isaiah se eles 46, acreditam em Isaías 46, ask us to explain November, nos pedem para explicar novembro Fragen, dass wir den 9. November erklären, ask us to explain the e beginning nos pedem para explicar o den início, Anfang zu erklären, when we're where? wenn wir onde nós estamos, We're aonde? still in the Porque beginning. nós estamos ainda no início. The Bible teaches you that it's impossible A to do Bíblia that. te ensina que é impossível fazer isso. unmöglich ist, das zu tun. And people are blindly following E them. as pessoas estão de forma cega seguindo eles. Fulfillment of Matthew 14, verse Cumprimento de Mateus 14, verso 15. without realizing what they're Sem doing. perceber o que eles estão fazendo. Erkennen, was sie tun. It's foolish to follow Future for America. É tolice seguir Future for They America. accuse us Quando eles nos acusam of being here de estar aqui and expecting us to explain e this esperam que a gente explique isso, Erklären, when they admit themselves onde eles mesmos admitem sagen, that we're still in the ancient times que and nós we're not ainda ancient estamos no yet. tempo na antiguidade e ainda não estamos nem no We're antigo. at the beginning Nós estamos no início and the beginning is not e o ancient. início não é a antiguidade. Vorzeit geworden. You have to get to Você tem que chegar até aqui before this becomes ancient. And antes que isso se torne antiguidade e isso se torne explicável. Vergangenheit wird und dann kann man es erklären. this is not double talk. Isso não é Biblical methodology. Das ist não nicht é Deutsch. uma conversa, é baseado numa metodologia They bíblica. are breaking every single E eles rule estão that quebrando claim cada to hold. Und sie regra que eles clamavam obter. sie eigentlich sie hochheben. And for those
people who have been deceived E para in aquelas listening to pessoas them, que estão sendo enganadas ao ouvi-los, getäuscht sind, dass sie ihnen zuhören sollten, they should take heed to these warnings. eles deveriam ter cuidado, levar em consideração esses avisos. Have any kind of sympathetic Se listening você towards following or listening to these people, tem alguma simpatia em ouvir essas pessoas, first of all, primeiramente, explain to me explique a mim o que eu estou ensinando que está errado em Isaías 46, verso 10. Go to a thus saith the Lord. Vá para um assim diz o Senhor. Everyone knows ancient means past. Todos sabem que antigo quer dizer passado. They teach themselves they're in the present. Eles ensinam que nós estamos no presente. Therefore, we cannot be expected Portanto, to explain nós não deveríamos the beginning. nós não deveríamos achar que nós deveríamos nesse momento explicar 9 de novembro, o início. Let alone Panium, Nem Panion também. and they've got such fanciful ideas. They actually now have predicted the E agora eles até fizeram uma predição para a data do decreto dominical, através dessas ideias que eles têm. And that's a dispensation. E essa é uma dispensação que vem depois. The whole thing Das ganze Sache Tudo isso is crazy. é muito doido. So, that's enough of that. Então, suficiente disso. When we come to Revelation 10, Quando nós chegamos em Apocalipse we're in 10, 1840, we're in the middle. nós em 1840, bem no meio, The angel comes down, o anjo desce, the book's opened, o livro é aberto and now he's going to explain e agora ele vai explicar what? o que? The future. O futuro, Based upon baseado no passado. He's going to explain 1844. Ele vai explicar 1844 baseado em 1798. 1844 basierend auf 1798. That's what the seven thunders are. Isso que são os 7 trovões. So, the angel of Revelation 10 Então, o anjo de Apocalipse 10 10, Entschuldigung. is the angel of Revelation 14. é o anjo de Apocalipse 14. The same person. É a mesma pessoa. But now, Mas agora, he was flying in heaven in chapter 14. ele está voando no céu no capítulo 14. Now he's landed upon the E earth. agora ele vai pousar na terra, no verso 10. 14, No capítulo 10. No 14, nós chamamos de and we know chegada. 1840 is the empowerment. E nós sabemos que 1840 é o fortalecimento. When he flies, Quando ele voa, connected to the arrival. conectado com a Lands, chegada. connected to the empowerment. Quando ele aterriza, está conectado com fortalecimento. Dann ist das die Bekräftigung. Same angel. Mesmo anjo. Engel. Second angel. Segundo anjo, It's flying through the midst of heaven. está voando pelo meio do céu. Revelation 14. Apocalipse 14. Offenbarung, Vers 14. What will it do? O que ele faz? It too will land Es wird Ele auch também vai aterrissar. E quando ele aterriza, with the empowerment. seria o fortalecimento dessa mensagem. dieser Botschaft sein. When does the angel land? Quando que o anjo ele aterriza? Bem aqui. It's a Sunday. Decreto dominical. It's been flying around Ele tem voado ao redor Ist die ganze Zeit geflogen. all of this time, todo esse período. and now it's landed with E agora ele aterriza onde marca o fortalecimento. Dann die Bekräftigung ist. on the testimony of two or three. Através de testemunho de dois, algo é estabelecido. First and the second. O primeiro e o segundo seguem o mesmo plano. Der zweite folgen gleichen Muster. Fly through the midst, landed on the earth. Voam Inmitten des Himmels. pelo meio e aterrissam na terra. Third angel. O terceiro doesn't anjo, have enough information a mensagem do terceiro anjo nós ainda não temos informação suficiente So, to explain that relationship. para explicar essa relação. Base it on Portanto, nós nos baseamos através do testemunho de dois. ausreichend zu erklären. Deswegen nehmen wir einfach das Prinzip basierend auf zwei Zeugen. Er hat eine Sache gestanden. So I would suggest, Então eu sugiro, Was ich vorschlagen based möchte, upon these Bible verses, baseado nesses versos bíblicos, Revelation 14, verse Apocalipse 14, verso 6, Vers 6, Revelation 10, verse Apocalipse 10, verso 1, 1, Revelation 14, verse 8, Apocalipse 14, verso 8, Revelation 18, verse Apocalipse 18, verso 1, Vers 1, that the
second angel que o segundo anjo didn't return back to heaven. não retorna ao céu Always been e vem de volta. Ele sempre esteve aqui. É esta linha. Nicht heruntergekommen ist, sondern wieder gegangen ist, sondern dass es hier diese rote Linie ist, immer da gewesen ist. the logic would tell you that. A lógica te diz isso. The model tells E you o the same. modelo bíblico te fala a mesma coisa. Das biblische Modell wird uns das auch sagen. And when Ellen White says the message is repeated, E quando Ellen White diz que a mensagem é repetida, she actually means the message is repeated with force. ela na verdade diz que a mensagem está sendo repetida com força. Mit Kraft wiederholt wird. Seventh-day Adventists are the second angel. Adventistas do sétimo dia são o segundo anjo. If the message had gone to heaven, Se a mensagem ela vai ao céu, we would have been silenced. nós estaríamos em silêncio. Ruhig gestellt worden. But we've been given the warning that Babylon. Mas foi dado a nós o aviso de que Babilônia está caindo através de toda essa história, nunca para. Wir tragen sie durch die ganze Geschichte hindurch. Wir haben nie gestoppt. Here, Aqui, we repeat. nós repetimos. We carry on saying the same Quer thing dizer que nós continuamos a falar a mesma coisa that we said yesterday, que nós falamos ontem, but now we say it with power. mas agora nós falamos com poder, Time has come. porque o tempo é chegado, que na verdade está caindo. Ist nämlich jetzt wirklich gefallen. So that's how I'm suggesting Então aí that Ellen White é wants assim que eu estou sugerindo que a citação de Ellen White deve ser entendida. Adventism never stops speaking. Os adventistas nunca param de falar sobre a queda de Babilônia. Speaks about Never stop. Okay, der Adventismus hat niemals gestoppt, über den Fall Babylon zu sprechen. We just repeat what we've already Nós said apenas repetimos o que nós já falávamos Falsch gesagt haben, all of this time todo esse período gesagt haben, with force. com força. mit Kraft jetzt. It comes down, Es kommt Desce, which is the same imagery of que Revelation. seria a mesma imagem de Apocalipse 10 descendo. De hoje Apocalipse 10 descendo. es niederkommt. And we know that's the E empowerment. nós sabemos que esse é o fortalecimento do primeiro, Because the angel with the book in his hand, porque o anjo que tem o livro na sua mão é o primeiro anjo. Seine Hand hat, ist der erste Engel. all he's going to do now Tudo que ele vai fazer agora is give a worldwide message. é dar uma mensagem de alcance mundial, In fact, is a que na verdade é a mesma linguagem de Apocalipse 14, verso 6. É por aí que você sabe que é uma repetição e ampliação, Vers 6, das heißt, wir wissen, dass es hier eine Wiederholung und Erweiterung which is ist. another important. que seria outro princípio importante. When you read verses Quando você lê os versos and you put dates to e them, você coloca datas a eles, the verses tend to os verses versos or the stories ou as always histórias speak about the end. tendem a falar sobre o fim, não do início. Dazu neigen, das Ende zu markieren, nicht der Anfang. That's why Das ist, Esse é o motivo talking about end time de prophecy, quando a gente fala sobre profecia do fim do mundo, church looks so good. a igreja parece muito boa. Tudo parece bem. Glorious triumphant church, Seja com uma igreja triunfante gloriosa, ou um monte santo e glorioso, ou 140, uma igreja gloriosa, ou 144 mil, porque esses versos te levam até o fim. not all through this history. Não através de toda essa história onde seremos glorificados, mudados. verherrlicht Gott bzw. verändert werden. Vamos orar? Heavenly Father, we thank you. Pai Celeste, nós te agradecemos. It's my hope and my prayer É minha esperança e minha oração that even the newest and the weakest amongst us que mesmo os mais fracos e os mais novos ao nosso redor simple principles possam se apegar a esses princípios simples and know that you are leading e us. saber que o Senhor está nos conduzindo. We might not be able to repeat, Talvez nós não seremos capazes de we may not repetir understand the depths of these issues. ou entender a profundidade desses Every assuntos, single one of us mas cada um de nós, can see what it means mas que cada um de nós possamos ver, saber o que significa quando o Senhor fala passado, presente e futuro. to trust in the methodology. Nos ajude a confiar na metodologia que o Senhor nos deu. Helf uns, dass wir nicht besichtigt werden. Nós pedimos as suas bênçãos em nome de Jesus. Amém.